Seja muito bem-vindo na live de hoje. Eu vou fazer uma entrevista para a gente conhecer os bastidores da clínica da doutora Ana Selma, que tem uma clínica de estética. Oi, Ana, tudo bem? Olá, Karina, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Agradecer aqui publicamente por ter aceitado o meu convite para compartilhar um pouco da tua história, do teu tempo. Então vamos lá, gente. A Ana, então, como eu estava falando previamente, é uma super Dr. Boss, né? Tem uma clínica de estética, super executora, está na mentoria Doctor to Doctor e se destaca entre os alunos por esse perfil de execução, né? Então, a gente nota, né, na mentoria, quando aqueles alunos que a gente fala para fazer, não, eu vou fazer, é focado e vai lá e realiza. Então, a Ana faz parte desse time de Dr. Boss, assim, que mandou fazer, tá fazendo, executora, não tem medo, vamos para cima. E então, Ana, eu acho que é bem legal, vai ser bem enriquecedor tu compartilhar um pouco da tua jornada aqui com os colegas. Então, eu gostaria que tu começasse contando da onde tu veio, assim, né? Qual é a tua formação? Como que foi esse teu início de consultório? Tu já começou de cara no mercado de trabalho abrindo um consultório ou tu chegou a trabalhar, ou tu trabalhou para alguém em outras clínicas? Bom, gente, boa noite para todo mundo aí, né? Vários colegas conhecidos já estão aí nessa live. E é um prazer. Muito obrigada, Karina, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui, né? Falando, conversando, batendo esse bate-papo com você, que também é uma mulher extremamente inspiradora para mim e para todos nós, doctors, né? Tanto é que temos você como nossa master. E muito obrigada, me sinto honrada. Bom, não tenho como falar da minha trajetória sem, né, falar do início de tudo, que é a minha base familiar. A minha base familiar, ela veio justamente onde meu pai, comércio, minha mãe, professora. Então, eu tenho um amor muito grande pela docência e uma paixão justamente pela parte comercial. Essa veinha empreendedora minha veio já lá da infância. Então, quando eu fui, né, para a graduação, que me formei, eu tenho muito para falar sobre esse período com vocês hoje, porque acredito que muitos enfrentam, não só eu, mas todos, enfrentam um pouquinho das dúvidas e também um pouquinho do receio do que é o mercado de trabalho, né? Principalmente quando a gente fala da área da saúde, que é uma área um pouco, digamos, diferenciada de algumas outras devido a alguns pontos especiais. Então, imagina que anos atrás a gente tinha uma mentalidade, né, em que se você estudava, você tirava notas boas, você era um bom aluno, então não se preocupe, o mercado de trabalho já vai lhe abraçar. Era uma coleção, né, curricular de diplomas que já ia fazer você bombar no mercado de trabalho. Mas a gente sabe que tudo isso mudou. Toda essa esfera mudou. Então, respondendo o que você me perguntou anteriormente, eu sou dermatofuncional, sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional. E antes, né, estou falando isso agora porque é bom elencar que antes eu já era formada, ou seja, em licenciatura, docência. Legal. Então, imagina que eu consegui aliar as minhas duas paixões, né? A docência com a saúde e automaticamente o empreendedorismo. Então, essa minha trajetória, na verdade, eu quero falar focado nos desafios primários, que foi justamente com essa mentalidade ainda muito pequena na graduação, de que você, sendo um aluno tirando notas boas, por exemplo, fui laureada, mas não é assim, gente. O mercado de trabalho, ele mudou. Nós, profissionais da área da saúde, se nós não mudarmos a partir de então, nós vamos ficar para trás. Então, costumo dizer que um dos maiores medos, né, digamos assim, que a gente tem que enfrentar é justamente isso. O medo da mudança, o medo da inovação e o medo, muitas vezes, até de prosperar. Porque o profissional da saúde, ele tem esses medos que eu acho que é muito adentrado na própria estrutura curricular, lá universitária, que não nos faz empreendedores, nos faz técnicos. Então, a Ana, gente estuda muito. deixa eu só te interromper um minutinho, porque isso que você está falando é muito importante.
Então, por favor, não é que eu sou mal educada de querer te interromper, mas é justamente para a gente aprofundar um pouco mais nesse ponto que tu está falando antes de avançar na tua história. Isso que tu trouxe sobre essa questão da faculdade, e eu gostaria só de acrescentar, porque a gente vem com um padrão, não só da faculdade, já desde quando a gente é criança, na escola, nós somos reconhecidos pelos acertos e somos punidos pelos erros. Sim. Então, errar é muito ruim. Então, se você erra na prova, se você erra numa apresentação, você vai ser punido por aquilo. Quando a gente entra no mercado de trabalho, nós temos que querer errar o quanto antes, né? Então, assim, não Claro, pode ter é aversão muito ao importante. erro. Isso é bem Exato. importante de a gente trazer, porque essa questão de ficar se preparando muito, estudando muito, é importante para quando a gente vai atender o paciente, mas é É, diferente na gestão do negócio. Quando a gente está na total. parte da gestão de marketing, vendas e tudo mais, a gente tem que testar, a gente tem que arriscar muito mais, né? Mas continua, né? E, Como é que, como e, é que foi o seu início? e exatamente isso que você está falando, né? Então, a gente, não só eu, mas todo mundo acho que tem esse receio da mudança mesmo, né? De inovar, de fazer diferente. Porque o que acontece? Hoje o mercado de trabalho, como eu falei, ele está bem diferente de antes. Então, eu não comecei numa clínica. Eu primeiro, né, fui professora e isso ainda fortaleceu mais, porque como eu fui professora universitária antes de ter a minha clínica, antes de ter o meu consultório, entenda que fortaleceu ainda mais o quê? Uma mentalidade totalmente diferente da empreendedora na Selma. Por É, quê? Quando a gente está ali com a mentalidade de docência, a gente está com aquela mentalidade de quê? De ser bom profissional, de ser aquela questão da técnica, da prestação do serviço, mas nós não temos disciplinas na grade curricular universitária de marketing, gestão, empreendedorismo, posicionamento, nada disso a gente vê. Então a gente fica fortalecendo cada vez mais o que profissionais futuros técnicos. E quando a gente sai desse mercado de trabalho, é que a gente entende que ou estuda outras coisas e sai dessa bolha, né? Dessa caixinha que é tão pequena, porque se você sai da universidade sabendo 30%, você sai sabendo muito. Então, hoje em dia, imagina que com toda essa evolução que nós tivemos, né, tanto no mercado como também nas informações tecnológicas, imagina, gente, que tudo a gente tem aqui na palma da mão. Toda é. informação a gente tem aqui. Só que se a gente analisar e observar, se a gente for pegar muitas dessas informações e ficarmos assim, obesos cerebrais, que é o que eu sempre falo, a gente não vai saber o que faz com essas informações e como é que a gente consegue inovar. E como é que Então, foi, a gente como é que foi no começo do teu consultório? Assim, tu tava dando aula sim, na faculdade e o que que fez você tu abriu o consultório, tu ainda dava aula? Como é que foi isso? Assim, como é que foi esse não. processo? Nessa época que eu estava dando aula, o que acontece? Tanto eu dava aula, como eu também atendia em outro consultório. Só que o consultório não era meu. Isso era na cidade de Mossoró. Então, eu atendia em uma outra clínica, né? Isso nas horas vagas. Por quê? Porque a docência, ela já me ocupava muito tempo. Ela ocupava muito Aham. o meu tempo. Então, lá em Mossoró, eu trabalhava em consultórios de terceiros. No Uhum. entanto, algo que eu já percebi é que, independente se você é autônomo ou trabalha na clínica de terceiros ou tem a sua própria clínica, é muito importante você ter esse entendimento que você não é profissional, você é uma empresa. Só É, que é um conhecimento que a gente não tem. É um sim. conhecimento que a gente ou vai buscar fora ou, infelizmente, não evolui. Então, nessa época, né, eu lecionava e, ao mesmo tempo, fazia atendimentos. E, aos poucos, aqui na minha cidade de São Miguel, eu vim atendendo, né, alguns procedimentos que me deixavam ouvir a cada 30 dias. Só que aqui, o que eu costumo dizer que aqui a minha cidade de São Miguel não foi a minha primeira opção de vida, mas não foi a minha primeira opção profissional, mas foi de vida, porque é uma cidade muito pequena, Uhum. 20 e poucos mil habitantes. Mas o que me trouxe para cá foram a minha família, os meus pais, que estavam cada vez ficando com uma idade um pouco mais avançada
e eu sabia que iriam precisar de mim nesse período, nesse momento. Então, para mim, foi uma transição complexa, porque aqui, por exemplo, não tem universidade para dar aula. E, ao mesmo tempo, eu vinha aos poucos galgando esses degraus aqui. Então, imagina que na época que eu vim, tudo era muito difícil. Praticamente, ninguém nem falava em dermato funcional na época. E todo mundo olhava, o que é dermato funcional? Então já começou um grande desafio a partir daí, até para fazer as pessoas entenderem o que era de fato a minha especialidade. Então, nesse sentido, aos pouquinhos, eu vim atendendo aqui. E o boca a boca foi tão grande, foi tão tremendo, que nessa época eu praticamente não fazia marketing. Só para você ter ideia. Não fazia. Minha agenda era cheia. E o boca a boca foi quem foi realmente tomando conta da minha agenda. E aos poucos eu me desvinculei da outra cidade, que era Mossoró, e vim para São Miguel. Então, o que acontece? Fui fazendo alguns testes, algumas análises aqui na minha cidade, de 20 e poucos mil habitantes, só para você ter ideia, onde muita gente me chamava de louca, onde muita gente me chamava de atrevida. Como é que você, numa cidade tão pequena, de 20 e poucos mil habitantes, você vai colocar uma clínica de estética? Como é que você, numa cidade tão pequena, você vai fazer um investimento, né, desse tamanho? Porque, como eu falei, era uma novidade, que ninguém falava sobre isso, né? E, gente, assim, quando você trabalha com amor, com dedicação, vence desafios, porque nada é fácil, porque imagina você fazer isso na cidade tão pequena, que é o que muitas vezes as pessoas até admiram. Como é que você cresceu tanto, evoluiu tanto numa cidade tão pequena? E é onde eu falo, não é a cidade. Eu acho que está muito na tua força de vontade em saber escrever teu ponto A, teu ponto B, ou seja, onde é que eu tô, onde é que eu quero chegar, e saber também fazer esse planejamento, né? Se hoje eu estou aqui, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu posso melhorar? O que que tá aqui? Qual é o meu gargalo para eu chegar nesse ponto B? Eu acho que essa análise que eu comecei a fazer, que eu comecei realmente a ter essa maturidade, porque isso já vai tendo aí essa análise empreendedora da coisa. Porque quando você começa a planejar, a organizar, você vai encontrando mais novas dificuldades. Que eu acredito que isso é o comum para todos os profissionais da saúde que hoje, por exemplo, se formam. E quando você se forma é só um degrauzinho, né? O resto é o que você vai realmente ter que ir para a selva, que é a área da saúde e da estética atualmente, e assim se diferenciar. Eu costumo também falar que uma das coisas que me fizeram diferenciar-me foi justamente ter essa concepção de que diferenciação não é somente um Instagram, diferenciação não é somente uma clínica bonita, diferenciação acho que vai muito mais além. Eu acho que eu já falei isso até com você, eu acho que a gestão é a cereja do bolo. Porque se tu não tem essa gestão eficiente, eu acho que não tem marketing, não tem posicionamento, não tem equipe top que faça você ter sucesso no seu negócio. Então, teve sim uma trajetória, principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas, né? Que foi assim algo que eu tive que vencer e aprender. Porque a gestão em si de pessoas ela é muito complicada, ela é muito difícil. É o maior desafio. Ana, e assim, quando tu abriu o teu consultório, você. Então você já tá. Só pra gente entender melhor. Então, você atuava primeiro numa clínica que não era sua, isso era em São Miguel, aí foi acontecendo boca a boca, foi aumentando a tua agenda, enchendo a tua agenda, mas você ainda estava se dividindo com a docência. Como que foi esse momento de decisão de então ficar 100% na cidade de São Miguel e aí logo você abriu a tua clínica? E quando tu abriu a tua clínica, você já abriu com alguém trabalhando com você ou você abriu sozinha? Como é que foi esse primeiro momento na abertura? Bom, o que acontece? Na época, né, eu trabalhei um bom tempo em uma clínica de terceiros, onde
né, já desde o início eu já tinha essa expectativa de fazer minha própria clínica, ter a minha própria clínica. Então, teve o tempo de construção da clínica, que foi realmente o tempo que eu fiquei nessa outra, fazendo os atendimentos e tal. Eu me desvinculei, na verdade, eu já não estava mais na graduação, eu estava na pós-graduação, que para mim facilitava muito devido ser finais de semana. Então, o que acontece? Conforme eu fui fazendo os atendimentos na minha cidade, a demanda foi aumentando, a demanda foi crescendo, e chega um momento que você tem que escolher. E essas viagens, indo até lá, estava realmente, além de sendo muito cansativas, eu estava vendo que em São Miguel eu estava precisando de muita energia para focar aqui. Então, e tu teve medo de sair lá? Porque querendo ou não, era um emprego onde você dava aula, que você recebia provavelmente um salário fixo, certo? E quando a gente tem a nossa própria clínica, principalmente no começo, não tem isso de fixo. É completamente instável. Você não sabe quanto que você vai receber na próxima semana, no próximo mês. E eu vejo que muitos colegas vivem nessa vida dupla entre o consultório particular e um trabalho. O médico geralmente fazendo plantão, outros profissionais trabalhando num hospital ou numa outra clínica ou no serviço público. E almejam fazer esse movimento, né? De largar o emprego para poder ir para o consultório. Só que dá um medo, porque sai daquela estabilidade, né? Como é que foi isso para ti? Como é que foi essa? Tu teve esse medo ou não? Tu estava muito certa? No meu caso, eu vou ser bem sincera, eu sou muito pé no chão. Eu acho que você já conhece essa característica minha, né? Eu sou cautelosa. Então, o que acontece? Primeiro, lembra, eu vim para São Miguel, comecei a fazer os meus atendimentos e aos poucos essa demanda ela foi aumentando. Então, quando eu vim para a clínica, quando eu fiz esse movimento de vir para a minha clínica, eu já tinha uma cartela enorme de quê? De pacientes, de clientes. Então, quando eu inaugurei, eu já tinha essa cartela de pacientes e ainda muito mais, né? Porque a gente sabe que quando você inaugura um espaço maior, existe toda a questão de curiosidades, né? Aí é que aumenta mais ainda a tua própria visibilidade. E tudo isso foi realmente o que desencadeou o que foi um problema para mim depois. Ou seja, uma agenda hiperlotada em que eu percebi que eu tinha que virar gestora. Então, na verdade, esse movimento eu fiz de forma gradativa. Eu não deixei algo por algo. Eu fui fazendo uma transição lenta, gradativa, para que, com segurança, eu conseguisse fazer, né, sair naquele momento da docência indo para a parte clínica. Ana, e hoje você tem, então, outras pessoas trabalhando com você? Quantas pessoas você tem trabalhando com você hoje? Colaboradores, juntamente com funcionários e outros profissionais, 10. 10 pessoas. Olha, já é um número considerável aí para gerenciar. E quanto tempo que tu dedica de trabalho atendendo o paciente e sendo a gestora aí, né, a Dr. Boss? Você tem uma divisão semanal, por dia? Como é que hoje é a tua agenda, assim? Como é que é a tua rotina? A gestão, ela sempre me encantou e eu sempre soube que eu precisava fortalecer isso na minha empresa. Porque chega um momento em que se você só faz atendimento, você não tem tempo para gestão. Então, quando eu percebi isso, quando eu analisei esse momento, que eu precisava ter, de fato, esse tempo produtivo para a minha gestão, eu comecei, por exemplo, com turnos, né? Com turnos, por exemplo, na segunda-feira, eu destinava a segunda-feira para estar fazendo a gestão da clínica. No entanto, hoje, eu deixo 2 dias só para a gestão. Bacana. Por que eu deixo 2 dias só para a gestão? Porque a partir dela, das estratégias que a gente faz, de fato, o nosso negócio crescer, evoluir. Então, se você não para gerir o seu negócio, para analisar, quantificar, fica muito complicado, fica muito difícil, né? Você pensar nas estratégias necessárias para que você possa colocar em prática. Então, hoje, atualmente, eu deixo 2 dias
E assim, primeiro de início eu comecei deixando por blocos, né? Como assim, por blocos? Segunda-feira estou aqui deixando para gestão, os outros dias atendimento. Hoje eu já deixo 2 dias. Por que que eu falo essa questão de blocos? Porque imagina que a tua mentalidade quanto profissional de atender, ou seja, eu quanto dermatofuncional, é uma mentalidade de estar atendendo. E a minha mentalidade quanto empresária, quanto empreendedora, é totalmente diferente. Então, o gasto energético mental que você tem estou aqui fazendo um atendimento e daqui a pouco chega uma das minhas secretárias, doutor, isso aqui para resolver o total da gestão. Então, cansa demais, estressa demais, você não faz um bom trabalho. Então, eu já deixo, aliás, anualmente, né? Eu já começo o meu ano, já deixo tudo direitinho, já tudo programado, já faço o cronograma das datas de reunião de alinhamento, de gestão, dos atendimentos, que assim facilita muito mais, facilita a comunicação aqui entre as colaboradoras, a secretária, e já deixa algo muito mais alinhado. Ótimo. Muito bom. Ô, Ana, e tu consegue compartilhar com a gente quais foram as principais conquistas, vitórias? E nisso, quando eu falo conquista, vitória, desde questões de mentalidade, mudança de vida, melhorias, e também questões no consultório mesmo, seja em áreas específicas do consultório, com a tua equipe, enfim que para 2023 foram as suas vitórias, assim, as suas grandes mudanças de 2023, do ano que passou. Tu consegue pontuar algumas, três, duas, enfim, aqui com a gente para compartilhar com os colegas? O que foi que tu focou em 2023, que aconteceu, que inovou, que deu certo? Gente, assim, uma coisa assim que. Não, eu foquei, na verdade. É o que eu sempre falo. Quando a gente foca energia em algo, esse algo acontece. Então, 2023 foi o meu ano de gestão, de preparação, realmente. Tanto é que um dos meus grandes objetivos foi realmente organizar essa casa, para que essa casa, de fato, ela em algum momento, ela se autogerencie, que eu acho que é o sonho de todo e qualquer né, empresário, dono da sua clínica, doutor. Então, foi uma das principais vitórias assim, alcançadas, foi justamente ter esse sistema de gestão na clínica, que antes era feito de uma forma totalmente amadora, digamos assim. Então, isso para mim é uma grande vitória, porque hoje, se eu quero um dado, quantos pacientes foram atendidos, quantos pacientes faltaram, qual a próxima data do próximo paciente, fluxo de caixa, tudo isso eu já tenho muito. Só olhar, a gente já consegue enxergar. Isso para mim foi uma grande vitória, principalmente na organização dos processos da clínica. Legal. Então, essa organização dos processos, para mim, foi uma grande vitória, principalmente porque a gente sabe que organizar um setor leva muito tempo. Organizar um setor na clínica leva muito tempo. Então, deixar essa gestão mais organizada para mim foi assim extraordinário. Um outro ponto que eu considero, né, uma grande vitória também foi conseguir destinar tempo de qualidade, né? Porque uma coisa é você passar uma orientação aqui, outra coisa é tempo de qualidade. Treinar a minha equipe, ou seja, deixar realmente a minha equipe ali redondinha, treinada e sabendo-se que isso não é algo que você tem que fazer a cada 2 meses, 3 meses, não, a cada semana. Então, essa também foi uma mudança de mindset que faz com que a gente entenda que quanto mais a gente treina, não é perca de tempo. A gente, no final das contas, a gente vai ganhar ali o quê? Uma equipe engajada, uma equipe produtiva e uma equipe que, de fato, vai estar alinhada à tua cultura. Porque se você não treina, você não... Oi? Desculpa, pode finalizar. Tu estava falando da tua equipe e eu ia te perguntar, tu consegue dar um exemplo de alguma coisa nova que tu implementou com eles, que tem sido bacana, que virou uma rotina?
Consegue dar um exemplo Várias pessoal aqui? coisas. Várias coisas. Olha, eu sou amante, eu sou amante de experiência do cliente, sabe? Eu sou assim, aquela que cada detalhe, cada coisinha, eu fico vidrada. Então, esses dias, inclusive, até lembrei de ti em um episódio. Eu voltando, né, de viagem avião, e eles entregam, né, a alimentação e teve um saquinho que eu achei a coisa mais incrível. Eu olhei e disse, eu vou guardar esse saquinho, gente, é uma embalagem qualquer, né, mas eu achei tão bonita aquela embalagem que eu guardei, eu digo, depois eu quero ver quem é o fornecedor para que eu possa implantar na clínica. O que é que eu tô querendo dizer com isso? O que é que eu tô querendo dizer com isso? O olhar que ficam mais observador, que você fica mais criterioso. Então, por exemplo, hoje eu não vou mais para qualquer lugar que seja que eu não veja algo que eu possa implementar na minha clínica. O Então, radar sempre ligado. o radar sempre ligado, exatamente. Então, por exemplo, a gente sabe que dentro da experiência desse cliente nós podemos trabalhar 5 sentidos, né? O cheiro, o paladar, a visão, o tato, tudo isso. Então, quando a equipe ela está treinada, ela está alinhada, a gente consegue melhorar muito a consulta, principalmente, né? Consulta do nosso paciente, a jornada dele dentro da nossa clínica. Porque imagina que, por exemplo, aqui na clínica já tem o spa, só que um dos pontos importantíssimos que a gente faz é, uma consulta está ali demorando um pouco, ou então o atendimento, né, o próprio atendimento vai demorar um pouquinho. O paciente ele fica no spa recebendo aquela massagem, aquela massoterapia maravilhosa. Ele nem fica estressado, porque vai ser atendido daqui a pouco. Então, Essa dica é muito boa, Ana. Essa dica, inclusive, que tu está trazendo, que não é uma dica, na verdade, é tudo que a gente, nessa área, né, nessa parte da experiência do cliente, tem que ter processo, tem que ter rotina, não é assim, pensei numa ideia, uma dica, não. É processo, rotina, é pós-venda. E essa situação, às vezes, de atrasar um atendimento, ela pode acontecer em qualquer clínica. Por mais que a gente se esforce de ser pontual, de não atrasar a consulta do próximo paciente, pode acontecer, né? Intercorrências acontecem ao longo do atendimento do paciente. Então, como você tem esse ambiente na tua clínica que é o spa, então essa ideia é muito bacana, né? Eu até chamo geralmente isso de gerenciamento de crise. Atrasou um pouquinho, então leva aquele paciente que está na espera para passar por uma massagem, por alguma coisa ali. Muito legal tu tá implementando isso, realmente faz toda a diferença. Que bacana. Com certeza. E todos esses detalhes que a gente faz para com o nosso paciente, para com o nosso cliente, fortalece a nossa marca, né? Muitas vezes eu vejo muitos colegas, né, que às vezes pensam que precisa fazer coisas grandiosas, mas uma mensagem de feliz aniversário no dia do aniversário, né? Uma coisa simples, mas que o paciente já vai ficar feliz, né? Então assim, detalhes no nosso dia a dia que a gente sabe que as pessoas estão numa correria enorme. Então, se elas conseguem parar, desacelerar, elas vão lembrar de você, vão lembrar da marca com amor e carinho. O cheiro marca também. Então, ter um difusor de ambientes é muito importante, porque o cheiro vai remeter. Eu só lembro da Amy Martin, né? Com aquele cheirinho do bambu, se eu não me engano, é bambu. Então, é muito marcante. A gente já sente o cheiro, já lembra da Amy Martin. Então, isso também é algo que, se a gente consegue implementar na nossa clínica, vai fazer uma grande diferença. O menu, né, com aqueles itens do dia fazem a diferença. Então, são os detalhes. Eu costumo dizer que são os detalhes que vão fazer com que a gente entregue uma melhor experiência para o nosso paciente, que não precisa ser coisas extraordinárias. Isso, ótimo, Ana. E aí, assim, a gente está fazendo essa sequência de lives até também para convidar os participantes daqui da live a participarem da imersão Doctor to Doctor, que vai acontecer em São Paulo, dia 22 e 23 de março, presencialmente. E você estava conosco no último encontro, em agosto.
né? Você já estava lá na Dr. House, junto com todos os mentorados, e também na imersão Doctor to Doctor no hotel, 2 dias. E, Ana, eu gostaria que tu compartilhasse um pouco, assim, com os colegas, o que mais te marcou? O que foi mais bacana para você de estar ali no presencial? Porque eu recebo muitas vezes, colegas me perguntam assim, Karina, mas qual que é a diferença do que eu vou aprender no online do que eu vou aprender lá? E, assim, a gente sabe que é completamente diferente vivenciar o online, tem pontos positivos e negativos, como o presencial tem pontos positivos e negativos. Então, para você, como é que foi, né? O que tem de diferente de estar presencialmente do que estar no online? Tenho certeza que você teve ali alguns impactos que são diferentes. Então, compartilha um pouco para você, assim, às vezes alguém que tu conheceu, uma conversa que teve, ou foi a palestra de alguém. O que foi mais bacana? O que tu levou de aprendizado de lá? Bom, é até interessante eu ressaltar algo, tá? Que, gente, o meu relacionamento, na verdade, com a Karina foi até antes disso, né? Em relação a essa questão do presencial, da mentoria, enfim, foi antes. Eu, em um belo dia, fui buscar, né? Eu, como sou muito curiosa, alguns assuntos, né, sobre gestão clínica, e aí encontrei lá a Karina, juntamente com a Diane, no YouTube, falando sobre um tema assim que eu amo. Mas, enfim. E ali eu comecei tanto a Karina quanto a Diane me chamaram muita atenção porque estavam ali trazendo muitas informações as quais além de me identificar, eu também queria me aprofundar. Acho que a palavra é essa. Além disso, eu queria me aprofundar. E ali eu comecei a seguir a Karina, onde a partir daquele momento eu sou daquelas que ficam analisando um bom tempo, né? Eu não sou daquelas que, não, fiquei analisando um bom tempo. Gostei dos conteúdos, gostei do que ela trazia, porque não era mais do mesmo. A gente sabe que nesse mundo de muitos profissionais, né, que querem só despachar conteúdos, mas que não tem diferenciação. Você me chamou muita atenção nessas questões, porque você também tem um ponto positivo que passou pelo processo. Então, isso é muito importante. Para você ensinar, você tem que passar pelo processo, você tem que entender e passar pelo processo. E você passou por esse processo. Então, me chamou bastante atenção, principalmente. Oi, linda Isa, vamos nos ver lá, né, em São Paulo, se Deus quiser. Já ficou uma amizade do último encontro, né, com a Isa. É isso que eu vou falar daqui a pouco, né? Sobre isso. Que é o networking, que não tem preço, né? Então, o que acontece? Imagina que eu fico aí consumindo, né, esses conteúdos primeiramente online. Chamou minha atenção? Gostei, sim. Mas nada se compara ao presencial. Por quê? Porque é no presencial que a gente tem a energia, né? Que a gente tem a possibilidade de fazer um networking que, gente, é sem igual. Porque você encontra pessoas profissionais de todo o Brasil, doutores de várias áreas, doutores de várias especialidades. Então, desde físio, desde dermato, desde cirurgia plástica, odontologia, nutrição, psicologia, ou seja, são várias áreas de vários profissionais que a gente também aprende com essas pessoas. Então, além da equipe, né, da Karina, ser eu costumo brincar, né, são uns espetáculos, né? Além dessa equipe maravilhosa que está aqui dentro do meu coração, ainda tem o presente de estar com profissionais de todo o Brasil. Então, se eu fosse aqui contar, nem consigo contar quantos, né, estão aqui vendo essa live que eu conheci lá naquele momento e que estou em contato até hoje. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade na minha clínica, se eu estou com dúvida em algo, se eu estou querendo... Porque muitas vezes é só um detalhe, é só um estado. Você já passou por isso? Ah, já passei. E aí, como foi que você fez? Ah, você passou por tal dificuldade? Ah, já passei há um tempo atrás. E como foi que você resolveu? Então, eu costumo dizer que isso é uma comunidade de pessoas que estão com a mesma mentalidade e com a mesma vontade de crescimento e evolução. E isso não tem preço. Porque você fica, né,
nem que você não queira. Existe aquela frase que quando eu estou com os melhores, eu me obrigo a ser o melhor, né? Um dos melhores. Me obriga a ser melhor. Então, Exatamente. isso faz com que a gente cresça, se desenvolva. Então, o presencial, na minha opinião, é bem mais energia, É impactante, né? impactante. Isso. Oi? É que, ponto positivo, eu acho que os dois cenários, as duas experiências têm ponto positivo e negativo. No presencial, a gente não consegue ficar junto o ano inteiro, no presencial, né? O E online é muito bom porque a gente consegue manter essa longa data, né? Esse relacionamento por mais tempo. Mas o presencial, ele traz um impacto mais profundo, mais rápido. A transformação é mais rápida no presencial. Então, por vezes, a gente está vivendo desafios na nossa carreira e a gente tem dificuldade de tomar uma decisão, ou então de começar a executar algo, de mudar uma rotina. Por exemplo, vamos pegar uma situação que é bem comum em vários consultórios. Muitas vezes eu vejo doutores que têm uma secretária, ou às vezes é um colaborador de muitos anos. E é uma pessoa querida, é uma pessoa que estava ali na trincheira desde o início, junto com você. E às vezes não está mais funcionando, porque você está precisando inovar, você está mudando a gestão e aquela pessoa não está mais acompanhando as mudanças. E aí vem aquele dilema: poxa, como é que eu vou desligar essa pessoa? Como é que eu vou agora, né, encerrar esse ciclo com essa pessoa que eu gosto dessa pessoa, mas para a empresa esse cenário já não está mais sendo saudável. Então eu vejo doutores que não conseguem sair disso, não conseguem tomar uma decisão. E então muitas vezes num presencial, quando você está vivendo um desafio, como por exemplo esse eu estou dando, que é um desafio mesmo difícil de vencê-lo, de tomar a decisão, de assumir o papel que você tem que assumir de dono do consultório e que você tem que tomar uma decisão pela empresa e que não pode ser emocional. E aí, quando você encontra pessoas que já passaram por isso, que já venceram um desafio como esse, semelhante, vão compartilhar como que foi a experiência delas com você. Aí você, muitas vezes, vai... Pronto, caiu a ficha. É isso que eu tenho que fazer, dessa forma que eu tenho que fazer. E muitas vezes no online, a gente não consegue ter esse impacto assim, agora eu vai, agora eu racha, né? Eu tenho que fazer e isso. você não Enfim, existe se sente sozinho. não se sente sozinho, exatamente. Então, Né? um elo, né, para juntar os doutores, os profissionais nesse evento, mas eu também participo de eventos assim, porque por mais que eu também estou sempre estudando, fazendo um curso, lendo livro, etc., online, o presencial ele traz algo que o online não traz, justamente, e também o networking, né, que é essas amizades. Imagina, olha só, você de São Miguel tá aí, E fez uma Grande amizade com do a Isa, Norte. que é de Santa Catarina, imagina. Exatamente. Opostos, locais opostos do Brasil. Quando que talvez você conseguiria ter uma conexão dessa? A Isa também, que tem uma super clínica ali em Balneário Camboriú, também uma super Dr. Boss. Então é uma oportunidade, né? Muito bom, Ana. E qual que está sendo o foco para esse ano, 2024? Qual que vai ser o foco do ano? Já que em 2023 teu foco foi organizar a casa, implementar a gestão. Isso que você fez é um trabalho importantíssimo, né? De ter os índices de resultado. Ou seja, para quem está aqui assistindo, a Ana compartilhou assim, né? Agora eu preciso ter uma informação de quantos pacientes faltaram, de quantos foram atendidos, de fluxo de caixa. Isso tudo são indicadores da empresa. Então, se você não tem os indicadores registrados ao longo de um ano, como é que você vai desenhar uma meta? Como que você vai desenhar a meta que você quer faturar, a meta do teu posicionamento, da tua campanha de marketing? Você não consegue. Sem ter indicador registrado, histórico de indicador, registro, né? De indicador, você não consegue definir mini meta. Aí você fica definindo meta de uma forma assim intuitiva, meio aleatória, meio desconectada da tua realidade. Então, 2023, pelo que eu também tenho acompanhado aí o andar da Ana, foi muito gestão, né, Ana, de implementar essa organização, fazer esses registros. E você já fez aí o planejamento de 2024? Como é que tá isso? Sim. O planejamento ele tem que ser logo no finalzinho ali, né, do ano anterior, para que a gente consiga complementar, implementar o que
a gente tá galgando. Então, uma das coisas assim que eu me apaixonei foi na realização de projetos envolvendo campanhas. Então, é algo que assim, eu me encontrei, estou me encontrando, porque na campanha a gente pode trabalhar campanhas educacionais, na campanha a gente pode trabalhar campanhas a nível, sociais, campanhas institucionais. Então, eu sempre fui aquela pessoa que nunca gostei muito da mesmice. Então, eu encontrei nas campanhas uma forma, uma maneira de colocar a minha criatividade, de fato, aí, digamos... Em ação. Em ação. Então, assim, foi algo que, para mim, sabe, as campanhas, o desenvolvimento das campanhas. Então, imagina que desde o ano passado eu estou emendando algumas campanhas e justamente criando essa prática, desenvolvendo essas práticas internas, porque é o que eu sempre falo. Não existe posicionamento, não existe marketing, não existe equipe preparada que seja sustentada sem uma gestão de qualidade eficiente e eficaz. Então, essa gestão ela nos dá esses dados justamente para quê? O que eu vou fazer quanto empresária? Que campanhas trabalhar? Porque é um trabalho offline. Existe o online, existe o offline, e esse trabalho interno junto à nossa instituição, junto à empresa, com os nossos colaboradores, com os nossos pacientes, é de suma importância. E é justamente nesse galgar que eu quero focar bastante aqui, nesse ano de 2024, tá? E ainda outras coisas, só que por enquanto você já sabe um pouquinho, só que não posso. Tá. Uhum. Eu ainda não posso dar spoiler, sabe? Bacana. Muito bom, muito bom. A gente até fez o desafio de planejamento e eu já fiz a sugestão do quantas campanhas os doutores devem fazer ao longo do ano. E realmente, campanha exige um poder de execução maduro de vocês. E quanto mais faz, mais rápido vai aprendendo e amadurecendo esse poder de execução. A tua última campanha foi muito bacana, né? Tu compartilhou no grupo e, assim, foi várias ações dentro da campanha. Foi a última, viu? Aquela não foi a última. Eu estou finalizando, estou na semana, inclusive vou aproveitar o ensejo, né? Um momento, para falar que nós estamos, né, comemorando os 4 anos da Renew Center, em que a gente vai estar essa semana toda no processo justamente da venda, dos procedimentos e dos clubes. Então, a última está sendo essa, tá, Linda? Eu praticamente, ó, Então, a gente está aqui desenvolvendo a campanha que é dos clubes, para que as nossas pacientes maravilhosas, lindas, a Fatelma, por exemplo, é uma delas, né, consiga entrar nos clubes, seja do botox, do cabelo, da pele, enfim, para ficarem aí se cuidando o ano inteiro, com condições mega especiais, ou seja, a gente utiliza do aniversário da nossa clínica para favorecer também a saúde, a estética dessas pacientes, né? Muito bom, é isso aí. Muito bom, Ana. Olha, Ana, eu quero agradecer a tua participação, teu tempo de estar aqui compartilhando um pouco da tua história, da tua experiência com os colegas. E logo mais a gente vai se encontrar em São Paulo, né? De novo. Então já estamos contando os dias aqui. Estou ansiosa já para encontrar vocês. É sempre muito bom. Para mim é sempre um prazer estar contigo, sempre conversar com você. E exaltar, claro, né, como sempre, aí, tua trajetória, a tua jornada, para mim, de fato, é um grande prazer. Obrigada, você sabe disso. Viu, Ana? Obrigada. A gente se vê em breve. Grande beijo. Beijo. Obrigada. Tchau.